Boa noite a todos. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz, de Piratuba, Santa Catarina. Hoje é dia 13 de julho de 2020. Quero convidar a todos aqueles que estão assistindo ao vivo e que venham, talvez no futuro, um dia, buscar inspiração junto às nossas ideias e às ideias da doutrina espírita, que possam comungar conosco numa pequena oração. Que os enviados do Cristo estejam sempre conosco. Que o Cristo nos permita falar em nome dele. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos auxiliar a termos o pensamento reto e a vontade firme, de modo a seguirmos vivenciando as nossas dores e dificuldades, trabalhando a nossa reencarnação e nos melhorando sempre. Que assim seja. Para a noite de hoje, escolhemos do livro Fonte Viva, de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, no capítulo 2, página 13, resolvemos falar sobre a reencarnação, vivendo a reencarnação. O livro que nos inspirou é esse, editado pela Federação Espírita Brasileira. Quando reencarnamos, existe um planejamento geral, que dará rumo às nossas necessidades evolutivas, mas também a contribuição que o nosso Pai espera possamos dar na obra da criação, auxiliando na construção da humanidade e na superação das dificuldades enfrentadas pelos nossos companheiros de caminhada. A cada reencarnação, nós temos um planejamento geral. Dentro desse planejamento geral, nós vamos trabalhar, vamos lapidar as nossas potencialidades, vamos encontrar aquilo que necessitamos para evoluir, particularmente. Todavia, nós também somos chamados, cada um ao seu tempo e dentro das suas possibilidades, a trabalhar na obra da criação. Todos nós somos chamados a trabalhar na obra da criação, de forma que nós possamos auxiliar na construção da humanidade que nos recepciona e que recepciona os nossos irmãos de caminhada e de jornada. Quando reencarnamos, vamos buscar aquilo que necessitamos para evoluir, mas também devemos, ao nosso turno, devolvermos para o planeta e para a humanidade que nos recepciona a nossa cota de auxílio na sua construção. Ocorre, porém, que temos medo. Diante de incertezas e surpresas que a vida possa conter, esmorecemos o nosso espírito. Na verdade, nós não gostamos de incertezas e surpresas. Na verdade, desejamos que as coisas sejam sempre dentro de uma rotina, dentro de um conhecimento e de um campo que nós possamos assimilar sem surpresas. Porém, para que nós possamos realmente nos capacitar e possamos colocar as nossas potencialidades de forma a evoluir, é necessário uma certa zona de desconforto. Porque ficamos acomodados, efetuando tarefas repetitivas que já conhecemos, em detrimento de novos desafios que culminariam em grandes realizações. É importante que não fiquemos acomodados. É importante que sejamos devidamente espiaçados pela vida e pelas dificuldades, aceitando incertezas e surpresas para que possamos nos melhorar.
Nos evangelhos, os evangelhos são repletos de exemplos daqueles que partiram para a sua jornada somente com promessas e ideias, alcançando desideratos significativos para si mesmos e para as coletividades que lhes compartilharam a empreitada. Nós, dentro da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, e na vida comum também, percebemos diversas vezes aqueles que aceitam as surpresas da jornada e se colocam ao lado do trabalho que precisa ser feito, realizando ele, alcançando para si empreitadas significativas, contribuindo sobremaneira para as coletividades. Nós temos muitos exemplos daqueles que partem com pouca coisa, mas que atingem limites significativos. Moisés, por exemplo, tinha a promessa de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. E enfrentou todas as barreiras que se apresentaram para viver a encarnação que lhe cabia como líder do povo hebreu. E Deus não lhe faltou nas horas que mais precisou de ajuda. Moisés, recepcionando o mensageiro do Pai, recebe dele promessa que se ele seguisse as orientações, a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. Nós, apesar de estarmos em tempos modernos e distantes geograficamente do ponto de origem, dependemos também nós do que Moisés fez. Os trabalhos de Moisés, as dificuldades que ele enfrentou e a contribuição que ele deu para a sociedade e para o universo também nos beneficiam. E Deus, que lhe fez a promessa, não lhe deixou faltar a ajuda que precisava. Moisés partiu com uma promessa. O Cristo participou de todas as vicissitudes humanas para plantar a semente da Boa Nova, no coração humilde de pescadores e pastores, no povo que se ergueu do esforço de Moisés, e que não conheciam a Deus como Pai, mas que o reconheciam somente como um Deus guerreiro. Na sequência de Moisés, nós temos o Cristo, que, vencendo as vicissitudes humanas, veio trazer a Boa Nova e nos legou um Deus ao qual ele chamava de Pai. Não um Deus guerreiro e vingativo, mas um Deus Pai. E ele fez esse esforço, ele fez essa contribuição em cima da base que Moisés criara. Cristo veio com uma missão. Kardec, vendo manifestações mediúnicas, entendeu estar ali o cumprimento de uma promessa e uma prova da existência da vida após a morte do corpo físico. E partindo da inspiração que lhe ocorreu, decodificou toda uma doutrina de caridade sob o Evangelho do Cristo. Seguindo os passos do Cristo, temos Kardec, que nos trouxe a codificação espírita. Kardec partiu de pequenas observações. Kardec foi instigado por aquilo que ele viu no processo das mesas girantes, que respondiam frases, que respondiam perguntas. Percebeu ali que deveria existir uma mente inteligente dando respostas inteligentes sem estar num corpo físico. Reconhece então Kardec que havia algo ali a ser estudado. E a partir dali, compreende que a promessa que o Cristo havia dito da existência da vida após a morte, talvez ele pudesse encontrar na forma de provas, ao estudar aquelas manifestações mediúnicas. Kardec partiu de uma inspiração. E para nós?
Será que Deus reserva algo para a nossa jornada? Será que nós, como filhos de Deus, como irmãos do Cristo, como irmão de Kardec, será que em nosso coração também existe uma força que nos ergue além dos limites pífios que traçamos para o nosso conforto? Será que existe uma força em nosso coração que ultrapassa limites discretos, limites medrosos que nós traçamos para nós? Será que temos essa força em nós? Ou será que Deus nos criou, nos encarnou, nos colocou para viver na Terra sem essa mola propulsora? E nós teremos medo de nos colocar a serviço do alto e trilhar um caminho inspirado pela nossa fé naquele que tudo pode? Será que, diante de sabermos que Deus nos dotou de força e poder, que nos deu condições, que nos colocou no lugar necessário para que possamos florescer e frutificar, será que nós teremos medo de trilhar esses caminhos que muitas vezes somos inspirados? Temos que pensar a respeito disso. Para aqueles que seguem as trilhas inspiradas por Deus, estes não estão isentos de dissabores. O fato de nos colocarmos trilhando os caminhos de Deus, observando o exemplo do Cristo, absorvendo a inspiração dos bons mentores, não significa que nós não teremos dissabores, que não encontraremos dificuldades. Porque a didática do planeta Terra, do planeta Escola Terra, a didática de ensino do planeta Terra é a dificuldade, é a dor, é o sofrimento. Mas diversas vezes o Cristo nos alerta sobre o bem sofrer, sobre saber sofrer, sobre enfrentar essas dificuldades, sabendo que nós somos espíritos imortais. E os dissabores que encontramos são os espinheiros das calúnias, trilhas de incompreensão, lágrimas que o nosso espírito acumula, e também muitas camadas de nuvens encobrindo o radioso céu da meta que desejamos alcançar. Temos que esperar, temos que aguardar, temos que fazer soprar o vento da renovação para que essas nuvens que encobrem esse céu radioso sejam sopradas para longe. Temos que saber que essas lágrimas acumuladas no nosso espírito fazem, às vezes, da água da purificação que vem nos balsamizar, que vem nos limpar de nós mesmos. E os espinheiros de calúnias e incompreensões são naturais. Nossos irmãos, muitas vezes, precisam evoluir e compreender sobre coisas que eles não estão ainda capacitados para tanto. Assim como Cristo, devemos saber nos conduzir junto aos nossos irmãos. Em uma encarnação é o suor que molha a fronte e fatiga o corpo. Então, em uma encarnação, nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que fazer a força do corpo físico, somos colocados ali para o trabalho necessário naquela condição. Em outra encarnação, nós já temos a responsabilidade desenvolvida e então somos colocados numa posição de forma a guiar alguns que possam vir ainda serem desprovidos de capacidades. Na encarnação seguinte, talvez nos alcance o sofrimento, de modo a purificar as fontes de amor e fé, de modo a solidificar em nós a caridade. Na encarnação seguinte, de repente, somos tocados pela solidão, que nos faz refletir os caminhos e crer que ninguém está sozinho,
quando olha a vida da realidade espiritual. Temos diversas encarnações, em cada uma delas nos cabe um determinado papel, uma determinada tarefa. Moisés iniciou com uma promessa, o Cristo com uma missão, Kardec com uma inspiração. Cabe a nós que obedeçamos por nossa vez às forças que nos carreiam, convictos de que o Cristo nos espera em nome de Deus e que, por menor que seja a nossa tarefa, ela foi atribuída por Deus para o nosso desenvolvimento e também para o bem comum. Deus, na sua infinita sabedoria, nos colocou no lugar certo, sob as condições certas. Colocou junto de nós as pessoas que necessitamos nos harmonizar e que precisamos auxiliar no desenvolvimento se eles ainda não o possuem. Deus quer que sejamos felizes, Deus quer que trabalhemos em nós, mas para que, enquanto estamos trabalhando em nós, possamos trabalhar no mundo auxiliando o nosso irmão. Dessa forma, é necessário que não esmoreçamos, não nos deixemos abater, não deixemos o nosso espírito se abater. Tenhamos certeza de que aquilo que estamos fazendo tem um propósito para nós e tem um propósito para o mundo em que nos encontramos. Se as dores, as dificuldades nos visitam, são para que possamos colocar o nosso espírito no cadinho e dali acrisolar o que é melhor para nós. Era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Espero ter conseguido inspirar a todos aqueles que nos acompanham. Gostaria agora de convidar a todos para uma pequena oração de encerramento, aonde levamos o nosso espírito para o nosso Mestre Jesus, que Ele esteja sempre conosco, nos orientando e nos iluminando os pés no caminho que seguimos, que os bons espíritos possam estar conosco e que os nossos mentores nos auxiliem a concluir as tarefas que iniciamos. Apesar das dificuldades, tenhamos certeza de que Deus não nos abandona. Ele nos coloca numa condição que somos capazes de enfrentar. Nada daquilo que estamos passando ou vivenciando é capaz de quebrar o nosso espírito se nós não permitirmos. Elevemos o nosso pensamento em oração e peçamos calma, paciência e humildade, que isso Deus distribui de mãos cheias. Saibamos pedir o auxílio, saibamos pedir a cooperação dos emissários do alto, que ela jamais nos faltará. Tenhamos conosco a certeza de elevar o nosso pensamento na busca do alto, colocando as coisas necessárias na perspectiva que elas têm, dando a importância necessária para as coisas da matéria e começando desde já a colocar de relevância as coisas do espírito do qual nós somos parte essencial e significativa. Que os bons espíritos estejam conosco e que assim seja. Muito obrigado.